Olá, meus amigos, mais uma vez eu, professor Valdemir, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos. Se você não é inscrito, já se inscreva no meu canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Bem, eu refutei dois falsos profetas aqui no meu canal e hoje eu vou refutar mais um, só que esses dois que eu refutei, eles blasfemam mesmo contra a Bíblia. Esse não blasfema tanto, mas ele entrou para o espiritismo e entrou bonito. É o pastor Elias Soares, num debate que ele fez com o professor Leandro Quadros, lá no programa Vejam Só, e o assunto era a transfiguração e a ressurreição de Moisés. Então, segundo o pastor Elias, Moisés não ressuscitou. Então, vamos ver o que a Bíblia diz e vamos comparar o que o pastor Elias falou, vamos comparar com os livros espíritas, ok? Vamos lá, a passagem que eles pegaram, estavam discutindo, era Judas capítulo 9, que diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. O professor Leandro Quadros, então, nesta passagem, mostrando que se Moisés não ressuscitou aqui, então não tinha motivo nenhum para o diabo estar disputando o corpo dele, porque o diabo não ia disputar um corpo morto, porque ele não tem poder para ressuscitar ninguém, certo? Vamos ver o que diz Deuteronômio 18:11. Eu já estou com a passagem aqui na mão. Deus está proibindo as abominações das nações, né, que as nações cometiam. Então ele estava dizendo que Israel não deveria cometer essas mesmas coisas. E no versículo Deuteronômio 18:11 diz assim, ó: Nem encantador, nem quem consulte um espírito de adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ora, se Moisés não morreu, aliás, se Moisés não ressuscitou, como diz o pastor Elias Soares, então Moisés tem que estar morto. Vamos ver o que diz aqui, então, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Diz assim, ó: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ô, pastor Elias, a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. E como é que Moisés apareceu na transfiguração falando com Jesus? E o que eles estavam falando? Já vou mostrar na Bíblia. Vou ler novamente. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Se Moisés morreu, a memória dele tinha que estar no esquecimento. Ele não sabia coisa nenhuma do que se estava passando em cima da terra, e muito menos falar com um vivo. E Jesus, sabendo disso, ele não ia consultar um espírito de uma pessoa que já morreu. Então, o pastor Elias Soares aqui, infelizmente, ele entrou para a doutrina de Allan Kardec, o espiritismo, certo? Bem, do que eles estavam conversando então? Vamos ver aqui, Lucas capítulo 9. Só um momentinho aí que eu já pego aqui. Lucas capítulo 9, versículo 28, fala sobre a transfiguração. Olha um morto aqui falando com o vivo, segundo a crença do pastor Elias Soares. Diz assim, ó, Lucas 29, versículo 28, diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Ok? Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandente. Eis que estavam falando com ele um vivo e um morto, segundo o pastor Elias Soares, certo? Eis que estavam, verso 30, eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. Se Moisés morreu e não ressuscitou, ele não poderia estar aqui falando com Jesus, segundo a Bíblia, porque caso contrário a Bíblia vai entrar em contradição. Verso 31, do que eles falavam? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ora, como que um morto agora vai falar com um que está vivo, falando a respeito da morte dele? Jesus conversando com Elias e Moisés, sendo que Moisés morreu, não ressuscitou, certo? Segundo a crença do pastor Elias Soares, que ele é da Igreja Assembleia de Deus, e ele está ensinando isso na igreja dele. Isso aí é espiritismo, é Allan Kardec. O pastor está se colocando no lugar de um médium, certo? Um morto, segundo a Bíblia, não pode falar com quem está vivo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Aí o pastor pode alegar o seguinte: não, mas o que estava ali era o espírito deles.
nenhuma passagem da Bíblia fala sobre espírito. Nem Lucas 9:28 não cita nem a palavra, nem espírito, nem alma. Mateus 17, onde está a transfiguração, também não fala nem de espírito e nem de alma. Mas a doutrina que o pastor defende, infelizmente, eu tenho que dizer mais uma vez, que ela é uma doutrina criada por Allan Kardec, o pai do fundador, aliás, o fundador do espiritismo moderno. Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro, ó, A Reencarnação na Bíblia. Está aqui, ó. Certo? A Reencarnação na Bíblia. O autor é Hermínio Miranda. Vamos ver o que ele fala sobre a transfiguração, se realmente o pastor Elias está de acordo com o que ele está falando aqui no livro A Reencarnação segundo a Bíblia. Diz assim, ó. Estou na página 30. Após participarem do belíssimo episódio conhecido como o da transfiguração, no qual Jesus, resplandecente de luz, conversa com os espíritos de Moisés e de Elias. Os discípulos, que obviamente conheciam a profecia de Malaquias, perguntaram a Jesus: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Bom, segundo o livro espírita aqui, a reencarnação na Bíblia, a doutrina kardecista aqui diz que Jesus estava conversando com os espíritos de Elias e Moisés. Ora, se Moisés não ressuscitou, então o pastor Elias Soares tem que concordar também que o que estava ali era o espírito deles dois. Só que tem um porém agora. A Bíblia não defende nem a doutrina que o homem tem um espírito dentro dele, que esse espírito tem consciência e sai por ocasião da morte, e nem também a Bíblia defende que o homem tem uma alma dentro dele que sai por ocasião da morte e essa alma é consciente. Se o pastor Elias Soares, então, diz que Moisés não ressuscitou e ele apareceu falando com Moisés, com Jesus no Monte da Transfiguração, então só tem uma explicação para a doutrina do pastor Elias Soares. É o livro A Reencarnação segundo a Bíblia. Então, pastor, o senhor tem que usar esse livro aqui espírita e ensinar os membros na sua igreja, porque não tem cabimento um negócio desse. A Bíblia em Deuteronômio 18:11 claramente está dizendo que Deus proíbe uma pessoa consultar alguém que já morreu. E como é que Jesus estava conversando com Moisés e Elias, e Moisés e Elias estavam falando sobre a morte de Jesus, que ele ia morrer em Jerusalém? Como é que o senhor explica um negócio desse? A Bíblia não tem base para essas coisas. E também tem uma coisa, o senhor defende a imortalidade da alma. A alma nunca foi imortal. O professor Fábio Sabino tem um vídeo no canal dele que eu assisti e que ele diz claramente, tanto no hebraico quanto no grego, que não existe alma imortal. O senhor assiste o vídeo dele lá e debate com ele. O senhor diz que é conhecedor tanto do grego como do hebraico. O professor Fábio Sabino também é conhecedor do grego e do hebraico. Então o senhor tem que debater com ele, certo? Agora o senhor foi contra o professor Leandro Quadros. E o professor Leandro Quadros estava defendendo o que está na Bíblia. A base dele está na Bíblia, não está no Espiritismo de Allan Kardec. Só que, infelizmente, o senhor entrou para essa área aí e descambou aí para dentro aí, e o senhor tá levando o povo da sua igreja ao erro, conduzindo ao erro. Porque em lugar nenhum a Bíblia ensina isso, uma coisa que o senhor está defendendo que não tem base nas Escrituras. Foi o que eu entendi. Agora, o pastor Elias Soares, como disse, em todos os debates que eu já assisti dele, o senhor, pastor, o senhor é muito arrogante, o senhor acha que só o senhor é o dono da verdade. Aliás, se põe como sendo o dono da verdade. Não é só o senhor que é conhecedor de Bíblia, não, os outros também conhecem. Mas o senhor discorda de todo mundo, não concorda com ninguém, não concorda com a Bíblia, eu não sei onde o senhor quer chegar. Desse jeito aí, o senhor caminha para a perdição, certo? Então, eu quero deixar bem claro aqui para o pessoal que está assistindo aí o vídeo, que a crença que o senhor defende, a sua postura em relação a esse assunto, ele não tem base nas Escrituras. Isso aí o senhor está inventando. Se a Bíblia diz claramente que Deus não permite que uma pessoa vá consultar um espírito daquela que já morreu, como que o senhor está dizendo então que Moisés está morto, sendo que Jesus conversou com ele? Hã? Como é que explica um negócio desse? O livro A Reencarnação na Bíblia aí, ó, tá falando de acordo com o que o senhor fala? Então o senhor me desculpe. A igreja Assembleia que o senhor ensina,
O senhor está ensinando eles ao espiritismo. O senhor está se colocando no lugar de um médium, então. Ok? Então, se você gostou aí do vídeo aí, deixe seus comentários aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tem mais uma coisa. Se o senhor assistir ao vídeo aí e me refutar, dependendo do que o senhor vai refutar, eu vou responder novamente aí no canal, ok? Fique à vontade aí, pode assistir quantas vezes o senhor quiser. Agora, dependendo da resposta, aí vai ter eu vou responder novamente para o senhor, ok? Mas eu continuo dizendo, o senhor tem uma doutrina espírita, é espiritismo, isso dentro da sua igreja que o senhor está ensinando para os seus membros. A Bíblia não confirma nada disso, ok? Até a próxima.